Se no campus do IF que você quer estudar tem redação e você está se preparando para ela, é importante saber o que vai ser avaliado. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e clara os critérios que a banca utiliza para corrigir a sua prova e algumas dicas de como se destacar. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Mais um vídeo sobre o Instituto Federal para vocês, agora que estamos na reta final para a aplicação das provas aí do processo seletivo do Instituto Federal. E mais uma vez, eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Antes disso, antes de ir para os critérios que a banca utiliza para a correção das redações do Instituto Federal, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber novos vídeos e novas notificações sobre esse tipo de conteúdo. E me segue também nas minhas outras redes sociais. Em todas elas é Aprendi com Gabi. Agora, sem mais delongas, vamos lá para os critérios que nós vamos falar aqui de um por um e eu vou explicando para vocês o que eles são, o que significam, onde habitam. O primeiro critério é o domínio da escrita formal. Esse critério vai avaliar o quanto você conhece a língua portuguesa. Isso inclui ortografia, pontuação, acentuação e o uso correto da gramática. Para tirar uma boa nota aqui nesse critério, o importante é você escrever de forma mais clara possível e sem muitos erros. Se você mostrar domínio das regras gramaticais e usar um vocabulário bacana, com certeza a sua nota vai ser alta. Uma dica muito importante para atingir nota boa nesse critério é você ler bastante com atenção e também escrever. E uma coisa muito importante, nós sempre temos folha de rascunho ou você pode utilizar a sua própria prova. Então não escreva o texto direto lá na folha final da redação, porque você escreve primeiro, faz um rascunho, vai conferir se está tudo certo, porque sim, às vezes a gente escreve errado e depois quando vai passar o olho, né, na leitura mesmo, na revisão, identifica esses erros, então faça um rascunho primeiro, depois faça uma revisão geral e aí sim você passa para a folha oficial da redação. O segundo critério é a adequação ao tema e à estrutura do seu texto. As redações do IF seguem o modelo de texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Significa que primeiro você tem que introduzir o tema, fazer a sua introdução, depois você vai fazer o seu desenvolvimento abordando ainda mais sobre o tema, explicando geralmente os problemas, enfim, daquela temática e por fim, a terceira e última fase, né, a terceira e última coisa que você tem que fazer no seu texto é apresentar a conclusão. Então essa vai ser a sua estrutura de texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E além disso, uma dica crucial, que é a mais básica e a mais importante, é não fugir do tema que vai ser proposto pela própria banca. Então não adianta você pensar que eu não tenho domínio desse conteúdo, mas eu posso puxar para esse gancho aqui, que foge muito assim do tema. Não vai dar certo. Você vai acabar reduzindo ainda mais a sua nota do que se você tivesse que desenvolver um texto que você não tem tanto domínio. Então não fuja do tema. Uma dica para você alcançar uma nota boa nesse critério é realmente reler o que está sendo proposto pela banca ali na descrição, no descritivo da sua redação. Então, se você começou a sua redação, acha que você tá, fugindo muito do tema, volta lá nessa folha, volta nessa parte, lê novamente o que é que está sendo pedido, para aí sim você regular, você direcionar a sua redação para o caminho correto. E uma segunda dica é você fazer uma introdução bastante clara, detalhar o seu desenvolvimento com uma tese bem definida e depois criar uma conclusão realmente solucionadora de problemas. Nem sempre o problema vai ser solucionado com coisas palpáveis, mas você pode sugerir, por mais que você ache que talvez não vá acontecer, mas é uma sugestão. Então você tem que fazer uma conclusão realmente eficaz, uma conclusão que você vai convencer quem está lendo o seu texto de que aquilo é o correto a se fazer para solucionar aquele problema. O terceiro critério de avaliação das redações é a coerência e a lógica nos argumentos utilizados. O foco aqui é como você organiza as suas ideias, como você propõe o seu texto. Então aqui você tem que ser capaz de organizar os seus pensamentos, organizar o que você tem de material, organizar o que você tem de dados e abordar de forma mais clara e simplificada possível. Além disso, sua argumentação tem que ser lógica, consistente e bem fundamentada. E aí aqui nós voltamos para a mesma dica que eu acabei de dar para vocês aqui nesse vídeo mesmo. Escreva primeiro no papel de rascunho para você também ter essa oportunidade de organizar suas ideias antes de passar para a folha final. Às vezes você escreve uma coisa que na hora que você for revisar você vê que não tem tanto sentido, não tá tão interligado com o restante do seu texto e esse é o momento que você tem para tirar aquilo da sua redação ou reescrever de uma forma melhor e que se adapte, que case mais com o restante do conteúdo da sua redação. O quarto critério avaliado é a
coesão textual. A coesão, muito parecido com o que a gente falou aqui no critério passado, é a forma com que você expõe os argumentos da sua redação de forma interligada. Para destacar a sua redação, para você fazer com que as informações sejam conectadas, você pode entrar com os conectivos. Os conectivos, para quem não se lembra, para quem não sabe, são palavras de ligação mesmo no texto. Então, porém, portanto, dessa forma, esses são exemplos de conectivos que você pode e deve usar na sua redação para que as informações casem entre si e se interliguem. Essa conexão das palavras, dos textos, enfim, faz com que quem está lendo a sua redação sinta que é realmente uma narrativa. Não são informações jogadas e que ele precisa raciocinar muito para entender. É o que eu falei para vocês. Aqui vocês têm que escrever de forma clara, de forma simples, de forma simplificada, para que o leitor consiga realmente extrair e entender o que você quer dizer com aquilo. Então, esses conectivos que vão ligar, por exemplo, o seu desenvolvimento à sua conclusão, fazem com que o leitor tenha mais facilidade para entender o que você está dizendo e entender também que é uma narrativa construída por você. E uma dica muito importante sobre isso, gente, se vocês forem usar muitos conectivos, lembrem de intercalar, não vamos usar o mesmo, tá? Por favor, não vamos escrever 3 porém no texto, não vamos escrever 3 portantos, existem vários conectivos, então não repita conectivo na sua redação. O quinto critério de avaliação das redações é a proposta de intervenção. Essa proposta nada mais é do que a conclusão do seu texto, que a gente falou aqui também nesse vídeo. Os textos dissertativos argumentativos geralmente vêm acompanhados de problemas. Por exemplo, insegurança nas terras indígenas aqui no Brasil. É um problema do Brasil e que geralmente é tema de redação. Então são temas como esse, de tipo assim, existe isso aqui é um problema, de que forma a gente pode solucionar esse problema. Por isso que a construção do texto é introdução, desenvolvimento e a conclusão. E nessa conclusão é que vem a sua proposta de intervenção. Então vamos pegar esse exemplo mesmo e vamos tentar construir aqui. Primeiro a gente pode contextualizar, falar sobre as terras indígenas aqui no Brasil, explicar de que forma elas estão espalhadas pelo Brasil, qual a importância dessas terras aqui para o Brasil e geralmente, não se espantem, geralmente essas informações vêm nos textos de apoio, geralmente essas redações, o pedido da redação vem acompanhado de 2 textos que servem como base mesmo, então essas informações você pode extrair de lá. Obviamente que se você tiver um conhecimento prévio sobre aquele tema é muito melhor, porque você pode complementar com informações que não estão lá e que outros candidatos não vão ter acesso, mas se você não tiver conhecimento prévio sobre o tema, vão ter textos base lá para vocês, não se desesperem. Então, em introdução a gente vai fazer isso. No desenvolvimento, a gente começa a abordar o problema que está sendo exposto e que está sendo pedido que a gente trabalhe. Então, vamos falar sobre insegurança nas terras indígenas, vamos falar sobre os problemas que os indígenas passam nessas terras. Não vou me aprofundar no tema, mas a gente poderia falar sobre demarcação, a gente poderia falar sobre garimpo ilegal, a gente poderia falar sobre inúmeras coisas que a gente sabe que acontecem aqui no Brasil. Depois de desenvolver o seu texto, depois de falar sobre o seu problema, vem a conclusão com uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção nada mais é do que uma resposta, do que uma solução proposta para o problema que a gente tem, que a gente trabalhou durante a introdução e o desenvolvimento da nossa redação. E agora que nós já falamos sobre os critérios de avaliação das redações do Instituto Federal, eu vou falar para vocês alguns temas, alguns chutes, digamos assim, coisas que estão acontecendo hoje em dia e que podem ser tema de redação da prova do Instituto Federal. A primeira delas é tecnologia e seus impactos na sociedade. Uma coisa que pode cair como tema de redação é a evolução tecnológica e como ela influencia o mercado de trabalho, a educação e as relações sociais. Um exemplo mesmo de tema que pode cair pode ser algo como os desafios da inclusão digital no Brasil. Outro nicho que pode ser tema de redação é meio ambiente e sustentabilidade. Aí aqui entra a importância de preservar o meio ambiente, temas como desmatamento, mudanças climáticas ou até mesmo impactos ambientais aqui no Brasil. Um possível tema para esse nicho seria soluções para o combate ao desmatamento na Amazônia. Um terceiro nicho que pode ser tema também de redação é a educação e seus desafios. A questão do acesso à educação de qualidade, os desafios do ensino público no Brasil ou até a importância do ensino técnico. Um tema possível para esse nicho seria o papel da educação técnica no desenvolvimento do Brasil. Outro eixo que poderia ser tema de redação é saúde mental e qualidade de vida. Esse tema está em alta, especialmente com o impacto da pandemia. Poderia cair algo como a importância de cuidar da saúde mental dos jovens. Outro eixo é cidadania e direitos humanos,
questões sobre os direitos civis, inclusão social e combate à discriminação. Um exemplo seria a importância de inclusão social para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Outro nicho é os desafios da globalização. A globalização e seus impactos no Brasil, seja na economia, cultura ou política. Um tema interessante seria os efeitos da globalização no mercado de trabalho brasileiro. E por fim, o último nicho que eu separei para falar com vocês aqui é a influência das redes sociais. As redes sociais podem sim aparecer como tema, tanto pelo impacto na vida das pessoas, quanto pelos desafios que elas impõem. Um exemplo seria as redes sociais e a formação de opinião entre os jovens. Então são essas dicas que eu separei para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero realmente que te ajude se você tem redação na sua prova do Instituto Federal. Eu espero que tenha ajudado e que você se saia muito bem. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações. E me segue também nas minhas outras redes sociais. Em todas elas é Aprendi com Gabi. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!